Vamos lá, pessoal. Agora sim, vamos dar início a mais uma aula importante para você aprender a advogar. Você precisa saber de processo e procedimento. Não dá para advogar se você não conhece processo e procedimento. Não dá, não tem como, não tem jeito. Para passar na OAB, você precisa também de processo e procedimento. Precisa conhecer de verdade esse conteúdo tão importante. Infelizmente, eu nunca vou esquecer uma situação, gente, que um advogado chegou em mim e falou: professor Júlio, estranho esse judiciário brasileiro, né? Tem casos que o juiz marca audiência, tem casos que não. Meu Deus do céu. É assustador, né, gente? Advogado tem demais. Tem muito advogado e advogada. Mas poucos têm noção do que está fazendo, tem condições de advogar, ajudar o seu cliente. É uma realidade, não tem jeito. Na época existia o procedimento sumário e ordinário, então o sumário não tinha audiência, o ordinário, então a pessoa não tem nem noção do que está fazendo, não tem nem noção que tem procedimento. E na época eu lembro que eu comentei com esse advogado sobre o procedimento especial, ele falou: mas eu não sabia disso. É assustador e você não vai ser assim, né? Você não vai ser assim, você não pode ser assim. Você tem que respeitar a você mesmo em primeiro lugar, a sua família, que acredita que você é advogada de verdade, e você tem que respeitar também os seus clientes, pelo amor de Deus. Cobrar para fazer, não sabe nem o que está fazendo, é assustador, hein? Então presta atenção nessa aula, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá, processo e procedimento. Vamos começar com as exposições gerais aqui, que é muito importante. Eu sempre falo, no meu livro, eu falo que processo é o quê? Um conjunto de regras. Um conjunto de regras para utilizar o Poder Judiciário. O processo civil é isso, um manual para usar o Poder Judiciário. Quando nós falamos do manual de usar o Poder Judiciário, nós temos os pacotes. Quando você vai contratar uma TV a cabo, não tem um pacote que vem com 50 canais, o outro pacote com 100 canais, o outro pacote com 150 canais, o outro pacote mais simples que você só usa as TVs abertas, né, com um sinal melhor. Não é isso? Você escolhe um pacote que você quer. E processo é isso. Quando eu escolho o procedimento, eu vou escolher um pacote. Só como que funciona isso? Nós somos obrigados a escolher o procedimento especial quando o caso tem vínculo, conexão com o procedimento especial. Não é caso de procedimento especial, não é caso de execução, de procedimento de execução, aí nós vamos para o procedimento comum, que é o procedimento residual. Nós temos 3 procedimentos no Código de Processo Civil, anota aí, 3. O cautelar não existe mais. Vou repetir 10 vezes aqui, ó. O cautelar não existe mais. O cautelar não existe mais. O cautelar não existe mais. Não existe mais, só tem 3 procedimentos, não vai fazer confusão. Comum, procedimento residual, mais usado. Procedimento especial é aquele procedimento que nós temos aí dentro do Código de Processo Civil, ações com procedimento especial, alguma coisa de especial, alguma coisa diferente. Temos algumas leis esparsas de procedimento especial, o JEC é uma delas, e temos o procedimento de execução, que eu posso usufruir somente, unicamente, exclusivamente quando eu tenho um título executivo extrajudicial e um título executivo judicial, ok? Ficou fácil de entender agora, né? Exposições gerais de processo. Processo pode ser corretamente conceituado, gente, eu falo isso no meu livro, como conjunto de atos procedimentais, interligados pelo vínculo da relação jurídica, da relação processual jurídica. Processo tem a ver com competência legislativa da União, elementos, relação jurídica, processo mais procedimento, ritos. Né? Procedimento é o pacote, é a legislação concorrente, né? União, Estado e Distrito Federal. É a forma como que os atos processuais combinam, o tempo, o espaço, tá? Então, bem facinho de você entender, muito didático de você dominar. Pressupostos dos processos. Vamos começar por aqui, porque é um assunto que cai na OAB, cai em concurso, e na vida o advogado não sabe usar, advogado advogada. Quando eu falo de pressupostos processuais, eu quero trazer para você que é a relação jurídica processual que está sujeita a requisitos próprios, sem os quais não chega sequer a ser constituída, ou a ser constituída de maneira válida, pelo menos. Tais requisitos não se confundem com aqueles exigidos para a validade do ato jurídico em geral, quais sejam o agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não prescrita em defesa de lei. Com efeito, gente, com efeito de fato, há requisitos indispensáveis para a própria constituição da relação jurídica processual, os chamados pressupostos processuais de existência. Todavia, não basta a existência de uma relação jurídica processual, sendo imprescindível que tal relação seja válida, razão pela qual também existem os pressupostos processuais de validade. Isso é ponto, tá? Além disso, vale a pena falar também que a doutrina também identifica os chamados pressupostos, requisitos processuais negativos, isto é, aqueles que não devem estar presentes na relação jurídica. Então, são os chamados pressupostos negativos, tá? Importante aqui. Aí se você perguntar para mim, professor Júlio, quais são os pressupostos
processuais de existência. Isso cai na prova da OAB, então tem que saber. Anota aí. Quais são os pressupostos processuais de existência? Para a vida, na advocacia prática, a gente tem que saber. São o pedido, a jurisdição, a citação e a capacidade postulatória, tá? De fato é isso. É interessante notar, ou interessante ressaltar, que tirando a capacidade postulatória, que é a capacidade que nós temos de propor ação, advogado